perguntar para o Ricardo Mello, o que é mais absurdo? O Trump taxar o Brasil em 50% ou a Simone Tebet dizer que é comunista? Como é que você está, Ricardo? Tudo bom? Boa noite. Boa noite, Pedro. Boa noite para todo mundo que está assistindo. Olha, quem te viu, quem te vê, hein, Simone Tebet? Você está vendo aqui os discursos. Bom, não é de hoje também, que ela, desde o segundo turno das eleições, que ela está diferente, né? Mas, assim, essa questão do Trump, ela realmente pega muito mais, né? Pega muito mais, preocupa. Eu estava vendo a televisão agora, mudando de canal, só se fala desse assunto o tempo todo, né? A Simone, para muita gente, se transformou numa grata surpresa. E o Trump numa péssima surpresa no dia de hoje. Acho que a gente vai falar disso também, né? Exatamente. O presidente Lula deu uma mensagem contundente, né, Ricardo, defendendo a soberania brasileira, dizendo que vai responder com a reciprocidade devida. E a gente precisa lembrar, na verdade, da questão da atitude do Lula exemplar, a atitude rápida do vice-presidente Alckmin também foi importante. Moldura da onde isso vem, né? O Trump resolveu virar fiscal do Alexandre de Moraes. As pessoas pensam que isso aconteceu por causa do Bolsonaro, e não tem nada a ver. A verdade é essa. Se der para ajudar o Bolsonaro, de carona, a gente ajuda. É mais ou menos isso que aconteceu hoje. E a carta do Trump deixa isso muito claro, né? Ele fala inicialmente sobre o processo do Bolsonaro, mas aí um pouco mais embaixo ele fala, e aí ele atribui a carta a um fato específico, que é o fato das proibições de alguns perfis nas redes sociais, ou seja, a história que eles chamam de censura, as big techs americanas, né? E a gente não pode se esquecer que já tem um tempinho, logo que Trump venceu a eleição, o Mark Zuckerberg publicou um vídeo em que ele dizia, assim, abertamente, sem nenhuma vergonha, sem ficar vermelho, que ele estava abraçando o Trump por conta da promessa do Trump de enfrentar os países que fossem pensar em regulamentar rede social, né? E isso sim é um pagamento de fatura que o Trump está fazendo para os donos das big techs nesse momento, porque ele fala inclusive 2 vezes na carta, né? Ele fala no início com relação às decisões de bloqueio de alguns perfis, e mais embaixo também fala sobre o ataque às empresas americanas, à economia digital, que ele fala. Então, ele fala em 2 momentos na carta a esse respeito, né? Então, você vê claramente que o principal objetivo, por quê? Tem 3 itens, vamos dizer assim, 3 motivos descritos na carta. Lá em cima ele fala de Bolsonaro, ele fala 2 vezes das big techs, e no meio do caminho ele fala de um déficit que não existe, que é completamente inexistente, né? Um déficit nas transações entre Brasil e Estados Unidos. O que acontece é justamente o contrário. O Brasil compra mais produtos dos Estados Unidos do que os Estados Unidos compram do Brasil. A nossa balança comercial tem um leve desequilíbrio a favor dos Estados Unidos, são 40 e poucos bilhões de dólares de negociações por ano, e está assim, a diferença de 500 milhões de dólares a mais para os Estados Unidos. Se você pegar aí a soma dos últimos anos, vai aumentando. Ou seja, é positivo para eles, né? Isso é uma coisa que precisa ficar clara. É positivo para eles. É uma mentira, pura e simples, que está escrito ali, né? Aliás, na verdade, todos os argumentos são mentirosos, mas ele apresenta 3: Bolsonaro, Big Techs e déficit. Se existisse o déficit, seria o único motivo real para isso que ele está fazendo, né? Sim. Mas como se fosse uma discussão racional, né? Exatamente. Seria uma discussão econômica, pelo menos, né? Não uma discussão política. Então, assim, o déficit não existe, é mentira. As outras 2 razões são políticas. E são políticas, assim, eu estou punindo o Brasil porque um dos 3 poderes está fazendo o seu trabalho. E eu não gosto. E eu não gosto por quê? Porque eu fiz aqui. Eu fiz aqui e quase me dei mal. Só não me dei mal porque ganhei a eleição e porque a legislação americana é diferente nesse aspecto. A legislação brasileira, ela tem algumas travas de segurança contra atentados à democracia, que a lei americana não tem. E o Trump saiu ileso dessa história, porque depois ganhou a eleição, aí ganhou lá da Suprema Corte Americana uma imunidade, os processos foram todos suspensos,
e ele nunca foi preso pelo 6 de janeiro deles, que foi a invasão do Capitólio. Né? O que Bolsonaro fez aqui? Exatamente a mesma coisa, simplesmente copiou a ação que o Trump fez nos Estados Unidos e fez no Brasil, que foi o nosso 8 de janeiro. Então é golpista tentando ajudar golpista, mas é claro que se fosse o único fator, Bolsonaro, certamente essa carta não viria, certamente não estaria tarifando. O principal motivo mesmo é pagar a fatura para os donos das big techs. Não é à toa que ele menciona 2 vezes isso na carta. Também não é à toa que o próprio Mark Zuckerberg já tinha relatado essa promessa do Trump para todo mundo. Quando ele disse, estou abraçando porque ele vai nos defender. Qualquer país que pensar em regular, ele vai enfrentar. E é um enfrentamento daquele do modelo Trump, né, na base do blefe. Eu jogo um valor lá em cima, a gente senta para negociar, isso vai cair, né? Até porque, assim, o que tem para negociar naquela carta? Absolutamente nada. O déficit não existe, então não dá para negociar. Dá para negociar o quê? A tarifa que o Brasil cobra do etanol americano? Até dá, o Brasil até andou pensando em fazer isso. Talvez agora isso vá adiante. O que mais? Nada de realmente importante. Por outro lado, né, o Brasil vai ter que escoar esses produtos para outro lugar. Vai ter que vender para outro país. Vai para a China? Eu espero que vá, né? Porque é muito parecido, é a mesma característica de produto que vai para os Estados Unidos, o Brasil já exporta para a China, principalmente os produtos básicos, né? Do agronegócio, de minério, né? De siderurgia. O que não vai para a China é avião, que é um produto de alto valor agregado que a gente exporta para os Estados Unidos, ou exportava, pelo menos, né? Porque com 50% de tarifa é impossível. Então, é assim, tirando o avião, que é um produto de alta tecnologia, muito caro, que gera muito emprego no Brasil, gera muita renda no Brasil, porque são empregos muito bem remunerados, todo o resto é produto básico. É suco de laranja, é café, é petróleo bruto, não é petróleo refinado, não, é petróleo bruto, gás natural, liga metálica que não está pronta ainda, está semi-pronta, né? E o minério bruto. Basicamente é isso que o Brasil exporta. Por exemplo, a indústria brasileira, outra indústria que vai sofrer um pouquinho, a indústria de calçados, que exporta muito para os Estados Unidos. Então você vai ver regiões como Franca, em São Paulo, Nova Serrana, Minas Gerais, Novo Horizonte, Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, Birigui, São Paulo, essas regiões podem sofrer. Porque é um setor industrial que exporta muito para os Estados Unidos. Que já está desindustrializado, né? Exatamente, já não é. Assim, Franca era uma cidade que era gigantesca, tinha um parque industrial gigantesco de calçados nos 20 anos atrás. Hoje esse parque industrial já não é metade do tamanho que tinha, né? E agora vai sofrer. Então, assim, você que está assistindo, pode ser que seu emprego seja sacrificado por conta disso que está acontecendo agora, por conta se de fato essas tarifas entrarem em vigor em 1º de agosto, né? Tem isso também, não dá para ter certeza nenhuma, porque tudo que o Trump prometeu até agora ele não cumpriu. Inclusive, punir outros países, ele fala que vai punir, depois ele joga para frente a data, não, vamos negociar mais um tempo, que é o que vai acontecer provavelmente com o Brasil também. Eu acho que é nítido que pode ser um blefe, mas aí que tá, né, Ricardo? Ele já pune, né? Só na manobra do blefe. Essa que é a questão. E eu queria te perguntar uma coisa, porque a gente às vezes está meio amarrado a certas definições do século XX, né? A gente lembra muito de Hitler, lembra muito de Mussolini, lembra dos fascistas clássicos. Mas eu vi uma entrevista do Mark Ruffalo e eu tenho visto os artistas de Hollywood, eles não falam eles falam às vezes em tirano, mas falam que o Trump quer ser um monarca. Ele quer ser um rei, ele quer tirar a burocracia estatal para ele comandar. Você concorda um pouco com essa avaliação? E mais, o Bolsonaro tentou fazer uma coisa parecida aqui? A gente está falando de 2 sociopatas. Sim. Né? São 2 sociopatas. Então, e tem o sociopata, ele tem essa megalomania, essa ideia de ser imperialista e tal. O que o Trump está tentando fazer é transformar. É muito semelhante, né? Vamos lá, é reacionarismo. O que é o reacionarismo? É aquela pessoa que é apaixonada pelo passado. Acha que o passado é melhor que o presente ou que o futuro.
quer voltar no passado, num passado que muitas vezes é sombrio, mas a pessoa, com a pouca informação que tem, acredita que seja bom. O Bolsonaro queria voltar no passado de 64, da ditadura militar, né? Aquele velho argumento das viúvas da ditadura, de que na ditadura não tinha corrupção, que na ditadura era tudo lindo, maravilhoso. Parece a capa daquela revistinha de Testemunha de Jeová, que o cara está passando a mão na cabeça do leão e o leão não morde ele, né? Era um mundo maravilhoso, perfeito, lindo, o período da ditadura militar na cabeça de Bolsonaro. Trump quer voltar num período em que os Estados Unidos era o grande império do planeta, em que ele realmente ditava todos os rumos e não tinha uma concorrência no encalço, no calcanhar. Esse mundo ficou para trás por conta de uma regra que os próprios americanos impuseram, que foi a globalização. Eles inventaram a globalização, ou seja, você imagina, você cria um esporte. Isso é uma loucura, né? Você escreve eles criaram as regras uma ordem mundial para quebrar, né? Exato. Você cria um esporte, você cria as regras do esporte, você chama alguém para jogar com você, aí você perde o jogo nas regras que você criou, aí você fala, não, vamos mudar as regras que não tá bom. É isso que os Estados Unidos estão fazendo. Então, estão tentando refazer a ordem mundial, por quê? Porque a China está no encalço. E ela não está só no encalço porque é uma economia que está praticamente igual à economia americana em termos numéricos, mas também o soft power, né? A influência chinesa está se espalhando pelo Ocidente, e isso está incomodando demais, né? Claro que essa carta tem muito a ver com o fato do Brasil estar na presidência dos BRICS, é provocação mesmo, é para sair na imprensa. Esse momento, essa carta, essas manifestações, foram 3 manifestações em 3 dias que ele fez para falar do Bolsonaro e tudo mais. Isso é a praxe do comportamento do Trump de fazer bullying com os países. É assim que ele negocia, fazendo bullying e criando manchete de jornal. Ele, obviamente, quando ele escreveu essa carta e colocou tudo que colocou lá, ele sabia que a imprensa brasileira ia repercutir grandemente como está repercutindo. Eles criam fatos para poder abafar os fatos que são negativos a eles, ou que são positivos a quem eles consideram inimigos. Então, assim, aconteceu a reunião dos BRICS, a gente podia ter um monte de manchetes a respeito do que foi a reunião dos BRICS, né? Dos próximos passos, do que esses países membros dos BRICS vão fazer e tudo, mas a gente está discutindo o Trump. Ele conseguiu atravessar o samba, entrar no meio e ocupar as manchetes, que é o objetivo principal. Fala, pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal, falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata. Gente, a Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.